Trabalha muito com caráter, com honra. E eu creio que por aí, pelas redes sociais, vocês devem ter ouvido falar dos legendários. E eu passei juntamente com alguns irmãos da igreja. E é algo único, meus irmãos. Eu recomendo a todos, aqueles que ainda não foram, que vão, que eu creio que é algo impactante. É tão impactante que eu vou estar chamando aqui algumas pessoas para vir dar um pequeno testemunho. E eu gostaria de começar pelas esposas dos legendários. Priscila está por aí? Amém, aleluia. Amém, então, deixa eu ver. Com a Amanda, apareceu, Amanda? Você é a primeira? Leva essa caixa de ticho, tá? Já traz esse ticho. Por que eu estou chamando primeiro as mulheres? Cadê o ticho? Porque juntamente com os homens, as mulheres elas passam, sobem junto com a gente. Então, na sequência da Amanda, aí já ficou o marido, né? O João ali na expectativa. Queridos, o que ela vai falar é algo individual dela, é algo da qual ela viu, e eu creio que preparem corações aí, e eu creio que Deus tem muita coisa para fazer no nosso meio, amém? Amém. Graça e paz, igreja. Já estou tranquila. Não liga não se eu começar a chorar, mas eu vou me segurar, eu trabalhei bastante para eu não chorar. Primeiramente, eu falo com muita alegria. Acho que eu estou chorando. Vamos, Amanda! Eu sou filha amada do 01 e esposa do meu amado 127.293. Achei que eu não ia errar, mas eu acabei. Antes de começar o meu testemunho, eu vou tentar ser breve, mas eu quero ler esse versículo, que está em 1 Coríntios 2:9. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu achei que eu não ia chorar, eu achei que eu não ia. Antes do primeiro dia dos meninos subirem, todas as mulheres se reuniram em 21 dias de oração e jejum. E algo que me marcou muito é que elas falavam muito assim: você sobe a montanha junto com seu esposo. E a segunda coisa que elas falavam muito é que eles voltam com um novo semblante, com uma nova fisionomia, assim. E eu falei amém, mas eu levei, não que eu não levei a sério, mas eu fiquei pensando: será que é tão assim? E realmente, eu posso afirmar com toda certeza para vocês que foi a experiência assim mais marcante da minha vida com relação ao meu casamento, com relação ao João, principalmente porque, sim, nós subimos a montanha, desde o primeiro dia até o último dia, nós sentimos a presença de Deus de uma forma absurda e sobrenatural na nossa vida. E até quando você está fazendo um simples cartaz ou escrevendo uma carta, é como se Deus falasse com você, e ao mesmo tempo que ele estava sendo confrontado na montanha, nós estávamos sendo confrontados aqui. Acho que as minhas irmãs compartilhando a mesma experiência. E a segunda é que ele realmente, quando eu vi ele, a fisionomia dele era totalmente outra. E eu estava muito aflita, muito preocupada, orando muito, e quando eu vi ele, realmente, o semblante do João era outro. Quando nós viemos, nós estávamos todos juntos dentro do carro, então estava todo mundo compartilhando experiências e tudo mais, estava todo mundo muito eufórico. Quando eu fiquei sozinha com ele dentro do carro, desculpa, eu até me atrapalhei. No momento que as mulheres estavam fazendo a chamada, eu via muitas mulheres falar assim: nossa, eu tenho problema com relação a isso, eu tenho problema com relação àquilo, às vezes traições, às vezes divórcio, às vezes bebedeira, ou enfim, tantas outras coisas. E eu ficava pensando: eu não tenho nenhum problema com relação a essas coisas. E eu ficava assim: não que eu seja melhor que nenhuma outra, mas eu posso dizer que eu sou muito abençoada nisso. Mas eu fiquei pensando o que eu ia pedir para Deus. E eu pedi algo específico que ficou somente entre eu e Deus, e o João ele não sabia disso. E quando a gente entrou dentro do carro, que estava só eu e ele voltando daqui para Iwasaki, ele começou a falar comigo e ele falou exatamente o que eu pedi para Deus.
E isso me marcou de uma forma muito louca, que na hora eu não conseguia nem responder. Ele começou a falar tudo que estava no meu coração, que era somente entre eu e Deus. E eu falei, nossa. E aí uma coisa que me marcou muito foi ele falar assim, que engraçado, eu tô indo para casa, mas é como se eu nunca tivesse andado por essas ruas. E eu tenho a plena certeza de que o velho João ficou na montanha e o novo homem desceu na montanha. E eu posso afirmar para vocês com muita certeza de que Deus tem sido fiel na minha vida, e Deus tem sido fiel no meu casamento, e Deus tem sido fiel na minha casa. Amém? Pode vir que hoje é meu lugar. Graças a paz, igreja. Amém. Eu sou o legendário 127, 293. O que fala da montanha, né? Foram os 4 dias de confronto que a gente teve ali, né? Foram um momento que a gente achou que não ia conseguir, mas a gente viu como que era o poder da oração. E o poder de a gente se reunir, né, como família mesmo, para Deus dar força para a gente continuar. Então, a gente descobriu o que era família de verdade ali. A gente descobriu como que é importante um estar orando um pelo outro. Então, isso marcou demais para mim, né, mas no momento que eu fiz a inscrição, na verdade foi a Amanda que fez a inscrição, mas eu não julguei nada, né? Então, foi um momento que eu falei assim, eu quero transformação na minha vida. E a partir dali, acho que Deus já estava transformando eu, né? Então, eu fiz um propósito em subir e querer mudar a minha vida. Mas o mais importante que eu queria era que mudasse o meu casamento. Onde, na verdade, eu não era mais um marido presente, eu era ausente, eu era inseguro, não tinha maturidade, onde que eu pude pedir para Deus que eu não queria mais ver isso no meu casamento, queria caminhar junto com a minha esposa, viver os sonhos dela também. Queria ser um sacerdote da minha casa, queria ser um líder. E é isso que eu vivi lá em cima, né? Onde que eu deixei aquele velho homem, assim como a Amanda falou, e hoje eu sou transformado. Meu coração foi transformado. E eu agradeço a Deus por tudo que a gente passou. Lá a gente tem uma família, o capitão está ali. E a gente pode presenciar várias coisas, milagres, força que Deus deu para nós também, Deus deu, né? Para terminar tudo isso. E eu sou grato por tudo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, o que a gente está fazendo aqui, como teve esse evento dos legendários, e eu recomendo que todos os homens passarem, eu quero deixar bem claro que a pessoa, quando ela sofre, ela vai de uma forma e ela volta de outra forma. Até em mim, eu acho que não teve pouco. Mas eu creio que vocês ouvindo esses testemunhos, vocês possam também, principalmente, né, pensar no casamento, na sua família, homem, como que você anda. Talvez você possa pensar que não precise disso, mas eu posso te afirmar que cada um de nós precisamos subir uma montanha. E eu creio que quando nós temos uma experiência dessa, algo muda dentro de nós. Então vocês viram aqui o testemunho da Amanda e do João, e na sequência também eu gostaria de estar vendo como, deixa eu ver aqui, cadê a Menos estéreo. Menos estéreo. Então vamos chamar então a Larinha. A Lara, e na sequência tem o Rafa. Amém, pessoal? Então, a intenção de vocês estarem ouvindo essas testemunhas são coisas da qual cada família vivenciou. Então, fica com o coração aberto, porque eu tenho certeza que Deus vai falar na vida de vocês através desses testemunhos. Amém? Amém.
Amém, irmãos, a paz. Ai, gente, tô um pouco nervosa. Mais ou menos. Gente, o testemunho, né, que começou muito antes na Legendários, o Senhor já estava fazendo algo, né, no meu casamento. Já tinha falado coisas comigo, com o Rafa, falou coisas com o Rafa. Eu e o Rafa, a gente conversa muito, né, a gente, desde a corte, que a gente fez a corte, a gente se acostumou a sempre conversar muito com o outro e ser muito aberto e transparente com o outro. E isso, glória a Deus, é uma virtude que a gente trouxe para o casamento. E hoje, né, tem sido só virtude. Desculpa, gente. Então, assim que ele subiu, né, que ele foi, saiu de casa, foi embora naquela manhã que foi muito marcante para mim. O Levi estava dormindo ainda, né, e aí ele foi todo feliz, não sei o quê. E aí eu senti que arrancou um pedaço, sabe, de mim assim, e foi. Aí eu já fiquei, ai meu Deus, devolve meu marido. Fiquei morrendo de saudade dele já. Mas, que a Amanda falou, parece que a gente sobe junto com eles. Gente, é algo assim sobrenatural, é algo que não tem como explicar. Naqueles 4 dias, eu senti coisas assim, o Espírito Santo falou coisas comigo que não só falava sobre meu marido, mas falava sobre mim também. Então foi um momento que eu olhei pra mim e comecei a pensar, será que eu mandei meu marido, né? Não mandei não, ele escolheu subir, mas meu marido subiu um monte para poder ter uma experiência, para mudar, para retornar para uma família e ser a diferença e eu que estou fazendo aqui, sabe, dentro de casa. E comecei a olhar para mim e meditar na palavra que fala em Provérbios, né, 31, sobre a mulher virtuosa. E comecei a ler aquilo e eu falei, Senhor, eu não sou nem perto do que essa mulher aqui é. E comecei a chorar muito, né, sentindo falta dele, um vazio assim, e busquei o Senhor, né. Estou contando esse testemunho sobre como eu estava em casa, porque quando ele desceu, né, que eu abri coisas com o Senhor, também falei coisas com o Senhor, como eu não falei para ele, para o meu marido, para não magoá-lo, não tinha as palavras certas para falar. E quando finalmente teve um momento de encontro, e ele, a primeira coisa que ele chegou até mim, né, e falou ali aquelas coisas também que eu só tinha aberto para o Senhor, e eu não sei o que aconteceu lá, quais são as experiências que eles têm lá, mas é uma experiência muito poderosa que é a linguagem que eles entendem, porque ele entendeu de uma forma qual eu não conseguia explicar. A minha linguagem de mulher, ou, né, ele conseguiu compreender de uma forma que cada legendário que está aqui conseguiu compreender de uma forma específica com nós mulheres, não por nossa culpa, mas nós não conseguíamos falar, né, a mesma linguagem do homem. E glória a Deus por esse evento, por essa experiência, que transformou, que mudou, que meu legendário está ali, meu marido amado, e está caminhando, está transformando cada dia mais, posicionando cada vez mais, porque ele já é um homem de Deus, posicionado e apaixonado por Jesus. Então, para mim, isso já é a maior virtude da minha vida. Amém. 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 Não gosto de falar, mas agora estou nervoso. Mas sou o legendário número 127, 347. Mas essa experiência ela realmente foi muito poderosa. Antes de eu ir, eu também estava tipo, sobre um monte vai mudar o que na minha vida? Sabe? Ela me ofereceu sobre um monte e orar. Né? E aí eu falei, eu só vou lá para realmente se tudo aquilo que a mídia negativa está falando é de fato real, para que eu possa recomendar ou não para os meus discípulos, né? E aí eu falei, vou só por isso. E aí quando eu cheguei lá, meu Deus do céu, tem coisa aqui, e é um mover assim extraordinário, né? Porque literalmente todo o processo do monte é na linguagem do homem. É uma linguagem que ele fala de uma forma muito direta sobre posicionamento, sobre realmente como ser um sacerdote, como nós devemos nos posicionar em casa. E às vezes a gente pensa, mas eu não preciso disso para mudar, né? Posso orar em casa, posso estar em casa. Só que se você for ver, todos os homens de Deus, eles tiveram que ter um posicionamento diferente. Eles tiveram que ir em lugares diferentes. A mesma coisa, se fosse Abraão e falasse você pode buscar a Deus na sua casa, não você precisa sair da sua palavra. Mas o Senhor me chamou para algo diferente. A mesma coisa, Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus.
Ele podia optar de ficar parado lá esperando que Jesus viesse a ele ou ele viesse na multidão, ou vários outros que você possa ver na Bíblia. Então, por isso que eu digo que é algo muito importante para nós passarmos por isso pela mesma vez, ter essa experiência, realmente provar por si mesmo aquilo que o Senhor quer fazer. Porque a única coisa que pode acontecer é você chegar lá e falar, tá, foi uma experiência legal, mas para mim não foi tudo isso. Mas e se for? Sabe? Então essa é a grande diferença, porque você não deve julgar algo para aquilo que os outros falam antes de você realmente provar. Né? E realmente eu, na minha transformação, eu vi como eu deveria me posicionar. Porque eu não tive presença de pai. Né? Eu cresci sem pai, eu cresci sem paternidade. Então, muitas vezes eu me perguntava como um homem deve se comportar. Então, muitas vezes eu me comportava como a minha mãe criou. Então, eu tinha uma certa visão mais feminina do que masculina, porque eu fui criado com mulheres. E dentro do monte, isso me transformou e me mostrou o que é masculinidade de fato. Não é o que o mundo ensina, não é o que o mundo fala sobre homem não chora, homem tem que ser forte, homem não segura tudo. Mas lá eu não consigo segurar nada sozinho. Então eu sempre estava lá, eu falava, eu não vou conseguir não. E aí vinha todo mundo andando em um só corpo, em um só coração, um ajudando o outro, um olhando pelo outro, e aí a gente caminhando. E aí lá mesmo eu vi como eu estou reclamando, todo eu reclamava, todo eu falava, não vai dar, não quero. Eu falava, não, vamos. Eu falei, nossa, sou todo mundo ali agitando e eu lá, meu Deus do céu. Mas isso me transformou, sabe? De parar também de dar desculpa. Eu sou uma pessoa que dá muita desculpa pra tudo. Ah, mas eu não fiz porque fulano não fez. Eu não fiz porque isso e aquilo. Mas eu entendi, eu preciso me posicionar e falar assim, não, eu fiz errado e pronto. O que o outro fez ou deixou de fazer, isso é problema dele. A minha responsabilidade eu devo fazer. Então, várias formas eu fui sendo transformado dentro de mim, como uma paternidade, como um olhar de verdadeiramente como Deus se posicionar como um homem perante a Bíblia. Todo monte, ele é espiritual. Existe a parte física, mas tudo tem um propósito espiritual. Então, vocês possam, cada um dos homens, provar disso, sabe? Porque foi uma experiência extraordinária e algo para finalizar sobre essa parte, e algo que mais me marcou e que mais me chama é que tem uma parte onde todos se reúnem para louvar e adorar em um só nome, que é Jesus. Sabe, a igreja, quando ele está olhando somente para ele, assim me impacta de um coração que eu falo, Deus, é só para isso que eu existo, é só para isso que eu quero. E ver todos os homens olhando e adorando ao Senhor, não tem o que falar, sabe, de como isso é impactante. Então que nós também como igreja possamos viver isso todos os dias. Possamos viver como corpo, como igreja, louvando o Senhor, sabe, de uma só voz. Amém? E para finalizar isso, que eu aconselho a cada um possam realmente participar disso. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, deixa eu ver aqui, Priscila vai estar vindo hoje, está também dando testemunho do que aconteceu no casamento dela e do Alexi. Amém? O vídeo está do jeito aí? Não, do Alexi depois. É? Depois dela. Amém? Então depois dela você põe o vídeo do Alexi. Sou a primeira igreja para a paz do Senhor. Bom, irmãos, eu sou a pessoa que gosta de dar testemunho, né? Se é a pessoa que fala testemunha, eu não. Mas eu confesso que dessa vez eu relutei até o último minuto de vir hoje para a igreja. Na terça-feira eu entrei numa crise assim que eu falei assim, eu vou mandar áudio para o pastor, eu não vou para a igreja, eu não vou testemunhar. Acabou, não vou, pronto, não sou obrigação. E ali Deus foi trabalhando na minha vida, né? Porque a gente tem que entender que a gente não pode dar brecha ao inimigo. Porque é que nem as meninas falaram, desde que eles saíram de casa,
Na verdade, acho que desde quando a gente começou a fazer o jejum por eles, a luta começa. Né? O inimigo começa a atacar a sua cabeça. Você vai mudar o quê? Senhor, o que eu fiz com meu marido? Eu vou enviar ele lá na montanha, ele vai descer de lá, desconjurando. Porque eu já meti ele umas 2 vezes, umas frias dessa, que ele fala assim, eu não vou mais seguir você, porque não sei o quê, não sei o quê. E ainda falei para as meninas, na hora que o Alex descer de lá, vai ser uma divisão de águas no meu casamento, porque ou ele vai desconjurar e vai falar assim, só me mete em roubada, ou o nosso casamento vai ser uma maravilha, né? Que graças a Deus até hoje tem sido. E realmente, o semblante dele quando ele desceu foi diferente. Ele, na hora que ele viu a gente assim, ele estava procurando e tipo, já estava acabando. Na hora que ele viu, ele sorriu, amando, olha que esse sorriso! E ele veio e já encheu os olhos dele de água. E aí, por que eu não queria vir testemunhar? Porque o Alex, ele me ajuda em tudo em casa, gente. Eu vou falar o que desse homem? Eu não tenho para falar. Ele sempre me ajudou com as crianças quando era pequeno, ele sempre me ajuda até hoje. Eu não posso falar, é trabalhador, não tem vício, não tem nada assim muito grande. A única coisa que é o maior defeito que o Alex tem é a raiva. Que ele tem aquela cara de tonto, mas quando ele fica bravo, gente de Deus, sai de baixo, o homem fica nervoso. E aí o que acontece? O inimigo começa a jogar seta, porque só começou a aparecer vídeo pra mim falando do sono, gritando na cara deles lá. Eu falei, gente, ele vai dar um moquetão em alguém e ele vai vir embora, e vai chegar aqui, vai me xingar, Jesus amado. E eu comecei a orar muito por isso, para que ele descesse tranquilo e mais, né? Não acontecesse isso de verdade. Então eu falo assim, eu não posso falar que ele teve uma transformação enorme assim, porque eu ainda não vi ele passar por uma situação dessa, se ele vai saber segurar a raiva dele. Porém, eu consegui ver que ele parou de procrastinar, coisas que ele tem que resolver, ele deixava, porque ele sabia que eu ia fazer. Agora não, ele tomou posição, ele vai lá, ele resolve aquilo que ele tem que fazer. Na hora que nós vamos jantar, a gente já tinha o costume de orar, mas às vezes as crianças comem primeiro e ele pega a minha mão e vamos orar nós dois. E uma coisa que me marcou muito foi ele falar assim, teve uma hora na montanha que eu já não aguentava mais, as minhas pernas já não estavam me respondendo. E alguém lá no fundo gritou, ora que fica fácil. E aí ele orou. E aí ele teve força de novo para continuar. E nesse momento ele teve um entendimento de que orando tudo é mais fácil. E o quanto fazia falta para ele a oração. Porque ele vem na igreja, ele participa da célula, mas ele tem uma trava que parece que não deixa ele orar. Parece que ele tem vergonha talvez de falar com Deus. E acho que isso muitos homens têm, de fazer uma oração, de pegar e falar aquilo que está sentindo, né? E lá na montanha isso, eu tenho certeza que mudou, porque hoje ele fala assim para mim, vamos orar. Eu falo para ele também, vamos orar, já orou? Orou, vamos orar? E ele está se soltando isso pouco a pouco. Então, eu acredito na transformação e eu vejo isso nele, né? Graças a Deus o Alex é muito virtuoso, eu não posso reclamar de nada. E vamos esperar agora ver o que vai ser. Mas eu sei que Deus transformou a vida dele e eu recomendo para que os homens vão sim lá para a montanha, tirem suas próprias conclusões, porque eu também pensava que ele ia voltar de lá falando que foi o dinheiro jogado fora e tudo, porque muita gente veio falar para mim, vocês jogaram dinheiro fora, não sei o quê. Aí eu falei para ele, você achou que foi o dinheiro jogado fora? Ele falou, quem fala isso é porque não foi, não sabe o que é lá. Eu achei que foi pouco investimento pelo tanto que a gente recebe naquele lugar. Então quem tiver a oportunidade, vá, abre o coração, vá com propósito e receba, porque é isso que vocês vão receber lá, receber Jesus assim de uma maneira que a gente nem imagina. E é isso, né? E eu agradeço a oportunidade. Amém. Hoje Paz, para mim falar assim sobre a mudança, né, que eu tive de antes e depois que eu fiz os legendários. Mudança, assim, não sei. Tipo, não posso falar mudei, porque isso aí é com o tempo, né? Com o tempo que a gente vai lançando a sentir mesmo, né? Não adianta eu chegar e falar, mudei isso aqui, porque não é assim. Eu espero, eu acredito
que eu tenha deixado tudo de ruim em mim, que eu tenho em mim, lá na montanha. E o mais que eu aprendi mesmo assim foi a orar mais, dar valor à oração, porque eu acho que é muito importante, e ler mais a Bíblia. E isso aí assim, eu vi que realmente é uma coisa importante mesmo. E tipo, não adianta só para eu orar, né, em casa. Eu tenho que orar, né? Eu tenho que fazer parte de mim, fazer a oração, tudo, e a partir do homem, né? Eu aprendi isso. E é isso. Eu vi que a oração é importante, porque na hora, no momento mais difícil para mim lá, aí eu orei e eu vi que realmente Deus te manda a força para você conseguir terminar aquilo, né? Que se depender de mim mesmo assim, não sei, eu acho que eu não aguentaria. Mas na hora assim, a gente ora, assim, pede, aí você vê que realmente vem ajuda, assim, Deus fala com você, né? E é isso. De mudança, assim, vamos ver. Eu acredito que eu deixei tudo lá. Eu vou ser tipo um marido melhor, um pai melhor, né? E queria agradecer a Pri também, que ela me incentiva tudo que eu quero fazer, assim, tudo que ela sempre está me incentivando. E eu vi que essa família lá é importante, você tem que nunca pode fazer as coisas sozinho, né? Tem que sempre a ajuda da família, é importante. E é isso. Eu queria agradecer também a Amanda e a pastora que levaram a igreja lá, que eu nem sabia que era veterinário ali. Aí eu agradeci elas também. E a Pri também, que sempre me ajuda, minha família. E é isso. É isso. Agora a gente vai falar o evento, né? Só, amém, pessoal? Então, tem algumas coisas que a gente não pode falar, tem que ir lá, você tem que ir. Então, recomendo para todos os homens estarem indo, mas será uma bênção, né? E eu creio que Deus tem muito para fazer nas nossas vidas, amém? Eu gostei muito, algo que eu vou falar que tem, quando chegamos lá, nós somos separados por grupos. E Deus me deu um privilégio de ter no meu grupo 2 capitães na igreja aqui, 2 capitães. O capitão do grupo número 3 e o capitão do número 10. É 10? É 10 mesmo? É. E esses 2 capitães, quando foi escolhido aleatoriamente, foram os homens da qual eu escolhi estar junto comigo no presbitério. Eu não falei para ninguém do Legendário, falei, escolhe aquele ali porque ele é lá do presbitério da igreja. Escolhe aquele ali porque ele faz parte do presbitério. Mas Deus sabia de cada um deles. E pôde confirmar que a decisão que o Senhor está me dando é alguma direção de Deus mesmo. Então eu gostaria de estar convidando então, o capitão da família número 3, Wagner. A esposa primeiro. A esposa do capitão. Eu sou 3. A Sandra, não, eu quero a parte primeiro. Do 10. Do 10, a esposa do capitão da família número 10. E na sequência vem o Wagner, lá é chamado Wagner, não é mentira, né? E na sequência vem a Sandra. Boa noite, igreja. Eu escrevi aqui meu testemunho que eu ia trabalhar, então não vou ler, tá? Eu queria falar que hoje a gente não está falando aqui sobre um evento do Legendários, a gente está falando de uma ferramenta que transformou a vida de muitos homens. Estou nervosa. Deixa eu me apresentar. Eu sou filha do Legendário, sou filha amada do Legendário número 1, que é Jesus, e sou esposa do Legendário número 127.350, mais conhecido como Lagnal.
Aquele que subiu a montanha e desceu diferente. Ele desceu muito diferente. E subir, ele subiu, né? O meu medo ele não desceu, mas ele desceu, glória a Deus. E hoje eu quero abrir meu coração e compartilhar com vocês algo que marcou profundamente, assim, a minha vida e a vida dele também. E durante algum tempo eu desejei muito que tivesse regenerado aqui no Japão. E Deus é um Deus de detalhes, né? Ele conhece os desejos mais profundos do nosso coração. E quando abriu as inscrições, eu logo pensei, ele vai. E eu conheço meu marido, eu sei que ele não iria. Por ele não iria. Ele não gosta de andar. Montanha, assim, para ele é um fim. E ele não gosta dessas coisas. Então eu sabia que ele não iria, mas eu fiz a inscrição dele sem ele saber. Com toda a fé. Uma fé ousada. E aí, eu fiz a inscrição dele e ele descobriu. E ele ficou bravo. E ele ficou muito bravo. E ele falou assim que era para eu cancelar, que era para pegar o dinheiro de volta, que ele não iria. Ele falou, não vou. E quando ele fala que não vai, ele não vai. E aí eu, com toda a serenidade de uma mulher de oração, eu falei para ele, eu estou orando. E aí ficou assim, eu estou orando. E aí a gente, como a Amanda falou, a gente fez um período de jejum e a gente já estava fazendo, acho que, jejum na igreja. E aí misturou com jejum, e aí eu fiz ainda 2 dias e meio de jejum só na água, no chá, e oração e jejum. E aí veio a surpresa, né? Um milagre disfarçado de surpresa. Um dia na casa da minha mãe, a gente estava reunindo lá e ele pediu para falar. Ele falou assim, gente, eu tenho uma novidade para contar para vocês. E aí ele falou assim, eu não quero ir para o Legendário, mas eu vou por amor à minha esposa. E aí pensa num choro coletivo de todo mundo que estava lá. Todo mundo começou a chorar, e aí parecia batismo. Aquele choro, ninguém, né? E aí, gente, como ele desceu da montanha, a gente não está falando aqui de você vai para a montanha para virar homem, você vai para a montanha para... Não, cada um tem a sua montanha, sabe? Cada um tem o seu processo. E acho que todo mundo sabe aqui que ele era uma pessoa muito tímida. Tem gente, eu acho que a maioria sabe, ele é uma pessoa muito tímida, para fazer oração antes do almoço, ele já me passava o microfone invisível assim, ó, ora você, sempre ora você, e uma dificuldade de orar. E às vezes para algumas pessoas isso pode ser algo muito simples, mas em casa não era, né? E ele desceu diferente mesmo. O homem que desceu da montanha, ele não era mais o mesmo. E hoje ele ora comigo, ele ora pela casa, ele ora pelos nossos filhos. Semana passada, acho que foi semana passada, ele pegou e falou, me chamou para ajoelhar e orar, coisa que ele nunca fez. Ele nunca fez. E eu fui ver ele, sabe? Como Deus é bom. E foram só 4 dias, mas parecia que eu estava lá com ele. Igual as meninas, eu acho que todas sentiram mesmo. Parecia que eu estava lá com ele. Foram 4 dias assim, muito difíceis. Eu não sei explicar, mas foram dias difíceis. Porque quando Deus trabalha, Ele trabalha na casa toda, né? Ele não trabalha só nele, ele mexe com a casa inteira. E tudo mudou, as palavras dele, as atitudes, e até o jeito que ele olha para mim mudou. E eu não digo assim, ele é uma pessoa muito boa, ele sempre foi. Só que eu sinto Deus nele, eu sinto... É diferente.
E eu entendi que isso tudo é muito maior que a gente, isso não é nada sobre nós, é sobre algo maior, é sobre propósito, né? É o que Deus quer fazer com isso, através de nós. E antes mesmo dele transformar o meu marido, ele me transformou. E ele começou a me transformar primeiro. Ele me ensinou a confiar, a obedecer. Ele me ensinou a esperar calada, que já é um milagre para muitas mulheres, né? E Deus tem trabalhado muito isso em mim. E eu queria falar aqui, deixar aqui para as mulheres, né, da igreja, se posicionem, né? O inferno ele treme, ele se abala quando uma mulher se ajoelha e ora pela sua casa. E você não precisa gritar, você não precisa discutir, você só ora. E em janeiro, já vou terminar. Em janeiro eu gravei um vídeo perguntando qual era o objetivo, né, de 2025 para algumas pessoas. Eu gravei esse vídeo. E o meu objetivo, eu falei que era viver o novo de Deus. E eu tenho vivido muitos milagres na minha vida, sabe, esse ano. Muitos milagres, muita presença de Deus real, assim, na minha casa. E tudo começou com uma decisão, um posicionamento. E não foi fácil, teve muito silêncio meu, teve muitas lágrimas. Algumas pessoas também sabem que eu não passei uma fase muito boa, foi muito difícil. E Deus vê as nossas lágrimas, né? Deus está sempre com a gente, Ele conhece a nossa casa, Ele conhece o nosso coração. E eu sou muito grata por tudo. É isso. Agora eu vou chamar o meu legendário Vagnão. Pai, senhora, irmãos, amém? Bom, vou começar falando, antes de ir, já contou um pouco como foi. Eu fiquei muito surpreso quando ela falou que me escreveu sem eu saber, fiquei muito bravo. Resistir, quando eu falo não, é não, e esse foi das coisas que eu fui tratado lá. Eu vi como é forte o poder da oração e do jejum, porque eu tenho certeza que foi a oração e o jejum dela e das amigas que fez eu mudar de ideia. E eu já comecei a ir ver o sobrenatural de Deus na minha vida. E no final até que eu estava animado já comprando as coisas, e estava achando legal. Mas quando eu coloquei a mochila nas costas, eu falei, não dá. E eu quase desisti de novo. Porque eu tenho hérnia de disco. Tinha, né? Fui curado. E foi um milagre, porque eu fui muito preocupado com a dor nas costas. E em nenhum momento eu senti a dor nas costas. Mas, como Deus isso doeu tudo, menos as costas. Foi o processo, a gente não pode falar, mas a transformação foi muito segura. Eu vi como é importante a oração. E quando você ora com todo o coração, teve momentos que eu quis muito desistir. Não foi só uma vez, não foi várias vezes. E graças a Deus, Deus colocou um homem na minha frente que eu me conheço e ele ficava, ora para Deus, ora para Deus. E quando eu orava, eu sentia a minha energia voltando assim, eu continuava. Eu falei, nossa, como foi o poder da oração. E agora eu oro toda hora. E aí você aprende a dar valor em cada coisa, as coisas simples que a gente vive. Tudo mudou, né? Por jeito que eu vejo as coisas. Foi uma transformação, eu quebrei muitas barreiras, principalmente da vergonha, da timidez. Eu deixei lá, era para mim estar suando agora, tremendo. Era para mim estar com t-shirt, mas foi uma das coisas que eu resolvi deixar lá. E esse é só o começo.
cumprir o meu chamado de evangelista. E não tem como eu ser evangelista tendo vergonha. E eu pensei a semana inteira e pensei lá, você não tem que ter vergonha de falar de Deus. Se você tem vergonha de falar de Deus, então é do inimigo. Então você tem que repreender isso e deixar Deus te usar naquilo que Ele quer te usar, no seu chamado. Foi uma das coisas que me transformou. E lá aprendemos muito sobre família, sobre você ser o sacerdote da sua família. E a Paty sempre orou lá em casa. Sempre foi ela que orou. E eu sempre com vergonha de orar. E eu falei, não, vou me posicionar a partir de agora. E ela ficou surpresa quando eu falei, vamos orar de joelho. Porque é de joelho que a gente vence as guerras. E lá a gente... E outra coisa que pegou muito foi o que o Marcos falou, que eu fiquei como capitão, como líder. E aqui eu estava resistindo muito à liderança, graças à oração de vocês, da Suzy, Marcos, da Paty. Eu aceitei me posicionar e eu vi a transformação na vida dos irmãos também. E aí chegou lá, o cara lá olhou para mim, você é o líder? Eu falei, não, aqui de novo. Aqui também. Isso foi uma confirmação lá. E pegou muito forte para mim esse negócio de liderança, porque esse rapaz estava na minha frente e ficava, vai capitão, ora, louva. E eu falava, eu tenho vergonha. E Deus colocou ele na minha vida, porque ele falou muito na minha vida sobre isso. Você tem que deixar seu lugar, você tem que cumprir seu chamado. Você está sendo chamado como líder, então cumpre aqui, ou na sua igreja, ou na sua casa. Não pode desse chamado que Deus está te dando. E ele orou muito por mim também. E foi Deus que colocou ele na minha vida lá, eu agradeço ele muito. E quando a gente voltou, essa semana foi muito transformador para mim. A semana inteira eu não consigo parar de pensar nisso. E eu já fiz uma lista de todos que estão aqui, eu vou orar e jejuar por vocês também. Porque assim como a gente acendeu aquela chama que estava apagando, e a gente voltou ao primeiro amor, eu quero que vocês também passem por isso. Primeiro é na nossa casa, depois é da nossa igreja, depois do Japão inteiro. E eu sei que esse é um movimento que veio para ficar, que vai fazer a diferença aqui no Japão, no Brasil, todo mundo, porque eu acho que todos os homens deviam passar por isso. Eu falava, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom homem, eu sou trabalhador, eu não preciso disso. Foi o motivo que eu falei que eu não precisava ir. Quando eu cheguei lá, eu vi que não era tudo isso que eu achava, e que eu tinha muita coisa para mudar. E eu estou mudando aos poucos. E eu quero ser muito usado por Deus. Que vocês também vão. E era tão ruim que eu não queria ir, que agora eu vou de novo. Só que dessa vez eu vou servir. Eu quero ver a transformação de perto de vocês lá. Amém? É isso. Sandra. Certeza. Graças a Deus, igreja. Amém. Demorei tanto para chegar aqui que eu já esqueci tudo que eu ia falar. Mas assim, eu já estou casada já faz 25 anos. E eu já passei muitas coisas no meu casamento. E agora é uma época que, assim, acho que é a melhor fase do nosso casamento que nós estamos vivendo. E quando meu marido falou assim, eu vou subir um monte, eu pensava, mas agora que nós estamos bem, por quê, né? Claro que sempre tem aquelas coisinhas assim que eu pensava assim, isso aí acho que deixa, né? A gente releva. Mas aí eu falou, não, eu vou. A minha única preocupação era as dores que eles tinham no joelho, né? Que eles sempre, todo dia reclamam. E eu pensava, como que vai ser? A única preocupação minha oração era só isso. Cuida do joelho dele, que ele consiga, que ele tenha força para ele conseguir subir a montanha. E eu tranquila, assim, em casa. Ele quer, então é isso. Até que aconteceu umas coisas que Deus falou assim, ora mais aí que ele está precisando. Aí eu intensifiquei nas orações. E
Glória a Deus por isso, né? E aí, quando ele desceu a montanha, aquele alívio, né? Aí ele tá bem. Aí, e no dia a dia agora, né? Que assim, ele não fala assim, a gente não pode falar o que aconteceu, mas assim, nesses mínimos detalhes que a gente pensa assim, isso daí não vai mudar nunca, é nisso que ele está mudando. É nisso que eu agradeço muito. Porque, tipo, a gente não sabe o que acontece na montanha, mas nós estamos em casa vivendo o reflexo da montanha. E é isso. Graças e paz, igreja. O meu testemunho começou, na verdade, nós indo para o legendário. Eu conversei com o João e falei, João, está muito forte no meu coração, Deus querendo mostrar o que é uma família. Porque nós escutamos a palavra família, mas qual é o significado dessa palavra? É muito forte. Nós temos a família de sangue, mas nós temos também a família de irmãos. Amém? E quando chegamos lá, primeiramente assim, eu desejei ir, porque igual a pastora sempre falou, que eu sou um cara que busca o desafio, brincar no desafio. Se vai dar certo ou não, eu vejo como desafio, como um aprendizado. E eu saí de casa, saí do Legendários, com um propósito. Porque nós precisamos sair também para criar com expectativa. Não só para subir algum monte. Nós temos que ter uma expectativa de que Deus vai fazer lá. Mas isso tem que brotar no nosso coração. E um dos propósitos era eu superar os meus limites. Até onde eu podia chegar. Porque minha limitação era o meu joelho, minhas dores. E a Sandra falou assim para mim, não é melhor você desistir? Eu falei, não, eu não vou desistir. Não vou desistir porque Deus tem alguma coisa para mim lá naquela montanha. E eu quero buscar isso. E quando eu cheguei lá, comecei a subir, aconteceu algumas coisas, né? Infelizmente eu passei mal. Mas aí Deus falou, mostrando para mim o significado de família. Onde o João, quando eu estava ali, precisando de ajuda, ele me ajudou. O Mitio, quando eu estava ali também, orando, sentindo a minha dor. Não somente eles, mas todos que ali estavam, ajudando um ao outro. E eles gritando, vai capitão, vai capitão. E como o Mitio falou, ele tinha a liderança da célula, e eu também estava com a liderança da célula. E eu sempre vim pedindo, orando para Deus, Deus, como fazer ser um bom líder? Como eu vou ter que fazer isso? E chegando lá, no ginásio, no encontro ali, aí ele, igual o pastor falou, ele é aleatório. Aí chegou o cara assim na minha frente, assim, falando, você é o capitão. Eu falei, Jesus. Só que aí, nós estávamos sentados ali numa parte ali, aí chegou um pastor e falou assim, sentou assim em mim e falou assim, receba a sua liderança. Eu não entendia na hora o que ele estava querendo dizer, mas ali eu vi Deus usando aquele pastor, falando para mim, receba a liderança. Muitas das vezes nós vamos ser falhos, mas nós precisamos se posicionar. E quando eu estava subindo, é o meu peso, né, corpo atlético, mais a minha bagagem. E uma coisa que eu vi é que as pessoas que estavam ali estavam com o mesmo propósito de receber. E um incentivando o outro. E nós precisamos ser assim. Apoiando o ombro de um do outro. Empurrando. Empurrando não para derrubar, mas para seguir junto. Para chegar no mesmo destino. Né? E as minhas mudanças vai ser gradual. Não vai ser de um dia para o outro. Para falar assim, nossa, já mudei.
eu entendo que eu preciso mudar das áreas, mas eu preciso estar com o coração aberto para poder ser tratado. Porque não adianta a gente subir a montanha e não ver o trabalhar de Deus achando que nós podemos tudo. Pela nossa força nós não conseguimos nada e nem podemos fazer nada. Mas Deus, Ele tem coisas grandes nas nossas vidas. E eu encorajo a cada homem, né, da igreja a estar passando pela montanha, porque cada um tem a sua montanha, né? Cada um sabe, Deus sabe de cada um o que precisa, e nós precisamos só permitir Ele agir na nossa vida. E eu espero, né, e desejo muito, de a cada dia, né, como a minha esposa falou, nos pequenos detalhes que ela achava que não ia ter mais jeito. Na nossa visão, não tem mais jeito, mas Deus, Ele nos surpreende, né? E eu prometo que daqui para frente eu espero ser um marido melhor e um pai melhor para a minha família. Amém? Amém. Amada do Legendário número 1 e esposa do Legendário 127.428. Amém? Meu marido também foi da montanha. E eu coloquei muitas situações para Deus, né? Coisas que muitas das vezes nós, como mulheres, queremos que mude rápido, né? Seja rápido do nosso jeito. Mas da mesma forma que a Paty também falou aqui, a minha mudança começou ano passado. Deus começou a mudar a minha vida primeiro. As mulheres são muito mais sensíveis a isso, né? Então, meu marido pode testemunhar mais isso do que eu, e até do que a igreja. Algumas pessoas mais próximas já perceberam isso, né? E Deus começou a quebrar aquela mulher forte, que ao ver de muitas pessoas não sentia, era dura, e o Senhor foi me colocando na posição de esposa, auxiliadora. E antes, quando eu falava muito, e cobrava muito, e bravejava demais, eu passei a ficar em silêncio e fazer só aquilo que muitas mulheres devem fazer, que é orar. E tenho orado muito, e jejuado muito. Eu acho que não foi, a gente só foi 21 dias, mas a gente continua no jejum. Aí faz mais anos de jejum, mas o jejum na minha vida não acabou desde o ano passado no jejum. Então, eu vivo no jejum praticamente, em oração. Porque essa posição da mulher, intercessora do seu lar, intercessora do seu marido. E eu tomei essa posição na minha vida. Então, quando ano passado eu acompanho o trabalho desse pastor, que é o administrador e o líder do Legendários aqui no Japão. E eu vi algumas coisas nas postagens dele que davam indício de que eram Legendários. E aí, eu mandei mensagem para ele e perguntei: vocês estão escolhendo a montanha para Legendários? E aí ele falou: sim, não está nada certo ainda, mas nós estamos vendo a trilha ainda. Isso quando aconteceu foi no começo do ano passado. E aí assim que ele postou que ele já tinha decidido a trilha, que estava vindo o líder, né, da Guatemala para a verificação da trilha, eu comentei com as meninas: vai ter Legendários aqui no Japão. Irmãos, isso para mim foi uma resposta de oração. Porque o meu marido, como todos os outros maridos, ele é pastor, mas ele também tem muitos defeitos. E eu tenho colocado muitas questões para Deus. E aí eu falei: Senhor, eu não sei se vai ser a solução, mas vai ser um começo. Porque como todos aqui testemunharam, não é de um dia para o outro, mas é um começo, é um despertar. Aquilo que levaria anos talvez para você conquistar, você conquista na montanha em 4 dias. É a linguagem deles, é a forma deles entenderem. E o Senhor conhece
Porque ele foi o primeiro. Né? Jesus foi o primeiro para o deserto, ele foi o primeiro, né, a se refugiar. E quando eles foram, eu posso dizer que realmente nós subimos a montanha. Foi muito difícil, espiritualmente falando. Muito difícil. Eu nunca vivi essa experiência que eu vivi. E olha que eu já sou cristã desde os meus 15 anos. E nunca vivi essa experiência como foi aqui. Não conseguíamos dormir direito, não conseguíamos comer direito. Era o tempo todo o Espírito Santo nos levanta a orar. E aí, do nada, o Espírito Santo ora por isso, ora por aquilo. E você não sabe o que está acontecendo lá, mas você sabe que você tem que orar. Então, o tempo todo, você está em alerta e em oração junto com eles. Então, muitas das coisas, a gente não sabe o que aconteceu lá com eles, mas nós sabemos que nós estávamos aqui em oração. E nós fizemos um grupo entre as mulheres e nós compartilhávamos entre nós, né, ali, porque não é fácil. Né? E nós podemos saber que tínhamos uma outra ali para falar, e aquilo que o outro estava sentindo, ela estava sentindo, e isso nos deu força, sabe? Nos deu ânimo para continuar orando, jejuando, né? Então foi intenso para nós também aqui, né? E nós, na grande expectativa de recebê-los, né? A gente estava aguentando mais a Amanda e a Lara, mas Deus deu força para nós também. Chegar até lá. As mulheres estavam histéricas, misericórdia. E eu falei, Jesus amado, você só vai me transformado. Né? Então, assim, aquilo que eu coloquei para Deus, eu ouvi do meu marido no momento que eu vi, né? Que a gente foi se abraçar, que foi permitido a gente se encontrar com eles, com aquele perfume delicioso de 4 dias de montanha. E aí ali eu pude ouvir da boca dele aquilo que a minha alma necessitava, né? E eu pude dizer para ele numa carta, e eu vou falar aqui pessoalmente. Eu porém, nesses períodos que ele estava na montanha, eu falei, Senhor, eu não quero falar só de mim, mas eu quero que o Senhor me dê uma palavra. E essa palavra possa testificar no coração dele. E o Senhor me deu um texto no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. E eu vou ler dizendo para ele, tá? Disse, porém, eu digo para você, não me inste para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor. E o outro tanto, se outras coisas não me seja a morte, me separar de ti. Nós viemos para o Japão para fazer a obra. E, irmãos, eu digo para vocês que não tem sido fácil. Não é fácil. Não é fácil renunciar. Não é fácil viver isso. Porque eu tenho que ser auxiliadora do meu marido, intercessora dele, e também temos uma igreja para cuidar. Pessoas também que precisam também de oração, de nós estarmos bem, né, espiritualmente, mentalmente, para que nós pudéssemos estar prontos para ajudá-los, para ser esse canal de Deus. E Deus tem feito isso, tem nos sustentado. Então, como as meninas falaram, o Legendários, ele é uma ferramenta. Ele não é a resposta final. Ele é uma ferramenta para um começo. Um começo de quê? De uma mudança na vida de um homem, de um sacerdote. E também uma mudança na igreja e na sociedade. Nós estávamos orando muitos anos por um avivamento nesse país. E nós queremos que, se todos esses homens que passarem pela montanha se posicionarem, nós veremos esse avivamento muito rápido. Amém? Amém. Amém, meus irmãos? Da minha parte, eu não vou falar muito, não tem muito que... Mas foi algo bem impactante, né? Algo na qual, como a Cisa falou, pastor, mas pastor tem falhas também, como todo homem, né? Antes de ser pastor é homem, como homem temos falhas, né?
E o que vocês viram na vida de quem passou, na vida das esposas, dos testemunhos, é algo impactante. E eu vou estar recomendando para estarem indo também, porque eu creio que quando passamos, alguns pontos que a gente aprende lá, nós aprendemos o valor da família, o valor da honra e o valor da unidade. Então, quando nós passamos na montanha ali, nós aprendemos bem concentrado mesmo, de uma forma voltada unicamente para o homem. Então, eu vou tentar deixar essa recomendação. E eu creio que vai ser uma ferramenta da qual nós vamos estar usando aqui para estar... eu creio que vai ser uma ferramenta que vai ser usada por toda a igreja aqui no Japão que passou, porque é uma ferramenta que não é uma reunião de coach, não é um coach falando para pessoas. São homens comprometidos com Deus ali. A maioria são pastores, e pastores de muito tempo de pastorado. E tudo que é ministrado ali é algo... Eu, como pastor, eu tive que ir, e teve um momento que eu pensava em desistir. Eu falei, não vou desistir porque eu sou pastor. Eles estão... Se o pastor desiste, não vai dar certo. Mas eu pensei em desistir nos primeiros momentos ali. Eu pensei em desistir, eu falei, não, eu não posso desistir. Eu sou pastor, eu tenho que ir. Por causa deles, eu tenho que ir. E acabou que a gente foi uma bênção. E não é nada voltado assim, se você entrar nas redes sociais, sempre vai ter alguém falando mal, mas você não sabe se essa pessoa passou nesse evento. Então, se você tem assim, alguma dúvida, faça como eu tive, né? Eu também estava pensando, eu vou passar para me ter o meu posicionamento, para me ter o meu pensamento referente a isso. Porque se fosse algo negativo, eu não ia estar aqui em cima falando sobre isso, e nem ia permitir que tivesse pessoas testemunhando. Mas é algo da qual eu posso comprovar com vocês. É algo de Deus, e Deus está no meio desse negócio. Eu tenho certeza que as igrejas que usarem essa ferramenta aqui no Japão serão igrejas da qual irão alcançar não somente os brasileiros, mas também o povo japonês. E eu quero ver isso aqui também na nossa igreja e na nossa cidade também. Amém, pessoal? Para vocês terem ideia, daqui a uns dias vai ter de novo mais um evento desse. Tem um vídeo pronto, né? Então eu gostaria de estar passando esse vídeo, que vai ser do próximo evento, que vai ser daqui a uns dias. Bom, assista, é melhor do que eu falando aqui. O primeiro top do Japão e da Ásia, o top 1001, mais de 300 homens e suas famílias foram impactadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Vidas foram salvas, casamentos foram restaurados, famílias foram despertadas, homens foram libertos de vícios, homens reencontraram sua identidade em Cristo. Uma floresta reencontrou seu propósito como fonte de vida. O Evangelho foi anunciado. 始まりに過ぎない。この始まったばかりのリバイバルが継続する必要がある。神が日本に持っている計画を我々が遅らせるわけにはいかないのだ。もう止まることはできない。As inscrições para o top 1105, Trek Sol Nascente, Rio Surupuni, estão oficialmente
especialmente abertas. Um toque que acontecerá em 3 idiomas: português, japonês e inglês, de 3 a 6 de julho, aos pés do Monte Fuji. Essa é a sua hora, essa é a sua trilha, essa é a sua missão. O toque em 1105 é o seu toque. Vocês viram os pontos lá, escrito lá? É através dessa ferramenta que nós vamos estar despertando os homens. Aqueles que já estão despertados para estar fazendo aquilo que é o propósito do legendário, que é estar despertando homens para a gente estar pregando a palavra aqui nessa nação. Amém? Eu gostaria que os homens colocassem de pé, os homens, todos os homens. Não estou falando de legendários, estou falando de homens. Todos os homens, eu quero orar por vocês. Homens lá no fundo também são jovens, mas são homens também. Bem, vocês creem que Deus pode usar de uma forma tremenda todos os homens? Mas depende de uma atitude da parte de cada um de vocês. Deus espera isso de você, de mim. E juntos nós vamos conseguir fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. Nossas famílias, nós somos resposta para nossas famílias. Deus nos proporcionou para que nós fôssemos casados hoje com a pessoa que está junto conosco. Foi uma escolha nossa, mas foi uma bênção da parte de Deus. E Ele conta comigo e com você. Quem não é casado, Deus ainda vai preparar esse casamento aí. Deus vai modificar você para ser uma referência na sua casa. E eu gostaria de estar orando sobre a vida de cada homem. Senhor Jesus, eu peço, Senhor, sobre a vida de cada homem que está aqui nessa noite, Senhor. O inimigo tem se levantado, o inimigo tem feito grandes coisas, Senhor, na vida dos homens, Senhor, mas nós repreendemos agora toda ação do inimigo. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa estar testemunhando isso que foi falado aqui na vida de cada família que foi representada aqui por cada um deles. Que cada um deles possa, Senhor, voltar para casa.